E aí, como é que fomos de férias aí? Como é que foi aí a temporada de descanso? Em casa, Foi né? bem isso. Bem, hein? Tranquilo. E aí, me contem, quais são as expectativas aí? Como é que vocês estão aí dentro das expectativas para esse ano? O que esperamos aí desse ano? Fazer um bate e volta. E aí? O que esperar desse ano? Quais são as expectativas? Terceirão, vestibular à frente, né? Eu nem vou fazer vestibular. Não vai fazer vestibular? Por quê? Porque eu não vou estudar aqui. Vai estudar onde? Eu vou nos Estados Unidos. Estados Unidos. Legal. Muito bom. E os demais aí? Deixa eu ver quem está aqui hoje. A Amanda, Costa, a Anne, Bárbara, Bianca Araújo, Caio, Clara, Danilo Vidal, Davi, Gabriel Koji, Gabriela Rodrigues, Gabriela Junqueira, Giovanni, Giovana Toledo, Guilherme Azevedo, Gustavo, Miyamoto, Isabela Cruzado, Ítalo, Júlia, Laila, Lucas Amaral, Lucas Lofredo, Luísa, Marquinho, Matheus Almeida, Matheus Evangelista, Matheus Cali, Oba, bom dia, Jota. Bom dia, Maísa, Michele, Natália, Natan, Thaisa, Tainá, Vinícius Bezerra. É isso aí. Estamos aí de volta, pessoal, todos juntos e misturados. Então, quais são as expectativas aí, pessoal? O que vocês esperam aí? Como é que vocês enxergam aí? A gente começar aqui o nosso bate-papo, como é que está o panorama aí da situação? O que vocês têm aí? Se vocês têm expectativa, qual é o plano? Foca vestibular, né, professor? Para vestibular. Já tem uma ideia? Você já tem alguma intenção aí de alguma carreira, de alguma coisa que vocês têm que está despertando maior interesse? Como é que está a coisa? Eu tô com tudo já, né, nos esquemas. O que você está A pretendendo? carreira. Eu quero cursar Direito na USP, Direito na USP. na São Fran. Tudo bem. Quem mais aí, pessoal? Quem tem aí já alguma coisa que já tem aí de intenção? Esse ano é ano vestibular, né? É ano de estudo ali triplicado, né? Dedicação triplicada. Como é que está aí o panorama de vocês? Eu quero prestar o Enem e quero fazer TI. TI, muito bom, bacana. Quem mais aí? Quem mais já tem alguma intenção aí? Pra gente só dar uma rastreada aqui, uma varredura rápida. Eu quero fazer pedagogia. Pedagogia, vamos ter colegas aí, então, colegas professores, que bacana, muito legal. E aí, pessoal, quem mais? Eu pretendo fazer neurocirurgia ou mexer em economia. Em estudar economia ou neurocirurgia. Áreas aí que você tem, né? Opção aí com duas áreas, assim. Legal. Bom, eu vou fazer. Eu já tá certo que eu vou fazer introdução à saúde pública e depois eu pretendo seguir em alguma área da saúde. Depois fazer uma graduação mesmo na área da saúde. Legal, bacana. Essa condição que nós estamos passando aí de pandemia, vocês estão vendo aí como é que nós temos uma necessidade enorme aí de profissionais, né? Voltados aí para a área de saúde, como que isso faz falta, né, agora. E também como é importante as pessoas, né, os pesquisadores a respeito dessas áreas, né, que envolvem aí a parte de biotecnologia, né, a parte mesmo de medicina, a área farmacêutica. Vejam como, né, isso ganha uma importância tremenda quando você tem uma demanda tão grande, né, na situação que nós passamos. Nós vemos aí que nós temos uma falta de profissionais aí voltados para essas áreas, né? Quem mais aí, pessoal? Quem mais já tem alguma coisa aí na alça de mira?
quero fazer psicologia, Jota. Psicologia? Bom, é isso aí. Vai ter bastante trabalho, porque tem muita gente aí que está, né, meio que aborrecida, aí, meio que saturada de ficar em processo aí de quarentena, né? Por isso tem que estar sempre É com a claro, cabeça. você sabe que Tem que já estar vai render. tem que estar com a cabeça sempre boa, tem que pensar sempre positivo, tem que atrair coisas boas, não ficar desmotivado, não ficar lá deprimido, tem que estar se estimulando para não ficar caindo naquela espiral lá de tristeza, de esse isolamento, né, é complicado, né? A gente fica realmente um pouco afetado com isso, mas não pode deixar a peteca cair, não. Tem que seguir adiante, tem que se fortalecer, tem que buscar energias, forças lá para prosseguir lá nos seus objetivos, lá nas suas rotinas. E vocês têm que também tirar uma lição importante disso, que é a formação de pessoas aí que passaram por dificuldades maiores, né? Passaram lá por contingenciamentos que vão tornar vocês mais fortes, né? Isso vai fazer com que essa geração de vocês tenha, né, uma capacidade aí de resiliência, uma capacidade de luta, de trabalho que é diferenciada. Então vai ser um ponto forte que vocês vão levar com vocês ao longo da trajetória da vida profissional e pessoal, né? Outras gerações não passaram pelas mesmas provações que vocês estão passando. E o fato de vocês estarem aí firmes, né, fortes e continuando o trabalho de vocês, continuando os esforços, continuando, né, dentro da busca lá dos objetivos que vocês têm, já demonstra que vocês são vencedores. Então tem que levar isso em consideração. É o que vocês vão levar lá de histórias que vão contar lá para os seus filhos, para os seus netos, e que foram uma geração aí vencedora, com todos os obstáculos e dificuldades que passaram nesse período, que é um período crítico da nossa vida, né, que a gente está começando a nossa formação, nós estamos começando a criar a nossa identificação. Tantos obstáculos terem aparecido assim sem que nós esperávamos. O que vocês acham? Oi, moçada. Belas palavras, né, professor? Mas para contar para os filhos ainda tem que passar, né? Vai passar. Nós já temos um horizonte mais otimista, né? Isso vai passar. Então, todo esse processo aí, pelo qual nós estamos atravessando, ele é bastante complicado, ele é bastante duro, né? Cruel, mas nós vamos superar isso, nós vamos conseguir vencer mais essa barreira aí, tenham dúvida. Quem mais aí tem expectativas, pessoal, que queira compartilhar conosco aí? Sem compartilhamentos de expectativas? Beleza? Muito bem. Eu vou aqui. Os outros professores das outras aulas que vocês tiveram devem ter colocado para vocês já algumas informações a respeito do processo de ensino híbrido, né? Com relação a essa volta às aulas aí nesse período. Vocês receberam essas informações, receberam? Eles falaram sobre. Tá, por uma questão de praxe, né? Como é a nossa primeira aula aí de retorno, eu vou passar aqui para vocês, não, dando um reforço a respeito desses protocolos, quais são os nossos objetivos aí nesse retorno em sistema híbrido, né? Deixa eu colocar aqui e ver se vocês conseguem enxergar aqui. Espera lá. Esse aqui é o arquivo? Espera lá, deixa eu colocar aqui. Não sei se ele vai estar compartilhando, mas deixa eu ajustar aqui. Espera só um instantinho aqui, pessoal. Carregar aqui.
aqui no compartilhamento. Não está dando para ver, não, né? Não. Agora. Espera lá que eu vou colocar de novo aqui. Deu para ver aí, turma? Sim. Então tá aí, ó. A volta às aulas, né? O propósito é ter a volta às aulas com segurança, né? Então tem aí nosso protocolo, né, de prevenção aí ao coronavírus. Então teremos aí vários protocolos para garantir a segurança, né, do retorno aí presencial. Dentre esses protocolos, então, vem algumas informações aí para vocês. Início das aulas aconteceu no dia 1º de fevereiro, né, ontem. Então, nós temos aí uma situação onde os alunos da educação infantil, ao 5º ano, né, já tem aí a opção da presença, da aula presencial híbrida, né? O que significa esse ensino híbrido? Significa que quem estiver no presencial, na sala de aula, vai estar acompanhando a mesma aula que a pessoa que estiver no remoto, né? Que estiver em casa. Então, é a mesma aula sendo oferecida por 2 canais, né, diferentes. O presencial, dentro de protocolos de segurança lá, bem estruturados, e a aula remota. Então, teremos a mesma aula acontecendo nesse modelo. Já para o ensino fundamental 2 e médio, né, nós vamos ter aí até o dia 22 o ensino remoto, né? Não teremos aí o presencial. E a partir aí do dia 22, dentro de uma condição também de ser opcional, o aluno vai poder estar tendo aí o retorno presencial, né, no ensino híbrido. E os que optarem por ainda não estarem no presencial, né, vão poder acompanhar aí de maneira remota. Existe aí um percentual que é autorizado para retorno dos alunos, de acordo lá com as regras lá do Centro de Contingenciamento lá do Estado de São Paulo. Você sabe lá de, né, fase vermelha, fase amarela, fase laranja, enfim. E essas fases, né, elas estabelecem, por enquanto, a porcentagem máxima, né, de alunos que são permitidos, né, dentro do retorno da presença, do presencial. Então, dentro dessa quantidade, possivelmente, se tiver uma demanda maior, né, existe a possibilidade de se fazer rodízio, existe uma série de possibilidades aí que podem ser adotadas aí para a gente poder atender as diferentes demandas. E pede-se aí, durante as aulas, né, o uso do uniforme, a abertura das câmeras, né, nas aulas remotas, tanto, né, em aula remota quanto no sistema híbrido. Deixa eu colocar aqui para ver quem é que está entrando. Rafaela Santiago, está colocado, voltando lá. Dá para ver aí, turma? Oi, pessoal. Dá sim. Beleza. Perguntas frequentes aí que aparecem sempre, né? Então, com relação ao material didático, né? Nós vamos começar a utilizar o material didático, né, os conteúdos aí desse ano, lá no dia 22, né? Esse material, né, vai começar a ser entregue aí na recepção do colégio a partir do dia 10, né, de fevereiro. As questões de pagamento, as questões aí, né, administrativas aí, você pode estar fazendo diretamente na recepção lá do colégio. Você já deve ter recebido uma ficha informativa, que é um link lá do Google, para preencher com os dados, né, do aluno, com algumas informações importantes, inclusive quem vai retirá-lo, se ele vai sozinho, enfim, com determinadas informações aí que são importantes para que nós possamos, em qualquer eventualidade, uma comunicação rápida e eficaz, né, lá com os pais, com os responsáveis. Questão do lanche, nem precisa falar, vocês sabem lá da cantina, pode trazer o lanche lá de casa também, mas já sabem que o uso da garrafinha de água agora vai ser essencial, né, porque a questão lá dos bebedouros, né, para você poder fazer uso lá do bebedouro para consumir a sua água, não vai ter
né, aquela condição lá de você beber diretamente lá do bebedouro. Você vai precisar usar o dispenser para encher sua garrafinha para não ter nenhum perigo lá de contaminação, né? O propósito das primeiras semanas de aula, que nós temos aí, nosso objetivo, então, é fazer um diagnóstico, avaliar de maneira diagnóstica, né, como está aí as condições do nosso aluno, para nós sabermos, né, que tipo de intervenção, que tipo de suporte, né, nós vamos dar para reforçar, para fortalecer alguns conteúdos que são necessários para você poder dar sequência, né, no que você vai estudar na série seguinte. Então, nós vamos, a princípio, aí, fazer revisões e vamos dar alguns reforços em conteúdos que são pré-requisitos necessários, né, fundamentais para que vocês consigam acompanhar os conteúdos novos sem nenhum tipo de lacuna, né, sem nenhum tipo de dificuldade. Então, esse vai ser o objetivo aí do nosso trabalho nessa primeira etapa aí do nosso retorno. Aqui no terceiro ano, nós praticamente não temos alunos novos, colegas novos, né? Então, o professor que teve contato com vocês lá no ano passado, ele já deve ter uma boa noção, né, de onde que ele vai buscar reforçar, vai buscar relembrar, vai buscar, né, dar uma maior atenção a alguns assuntos e conteúdos que tenham maior importância para que vocês prossigam aí nos conteúdos novos. Retomando aqui, adiante, os protocolos, né, os protocolos que vocês já estão craques, né, em saber, mas dentro do ambiente escolar nós vamos reforçar isso e muito, né, dentro de uma sistemática na aula presencial, né. Então, para entrar na escola não vai ter jeito, você vai primeiro lá aferir temperatura, você vai ter um tapete sanitizante à disposição para higienizar o sapato, né, no local, vai higienizar as mãos lá com álcool, para você poder ter acesso lá ao prédio. O uso da máscara vai ser obrigatório durante todo o tempo, né, de permanência. Portanto, como você vai ficar lá às 7h30 ao meio-dia no presencial, você vai precisar de máscaras extras para você trocar, né? Pelo menos aí a cada 2 horas. Porque depois desse tempo aí você perde a eficácia dessa máscara. Então, precisa ter máscaras, né, extras disponíveis para você estar trocando. E a falta de uso, né, dessa máscara, lá, o colégio vai entender como uma falta disciplinar grave, né? Então, e também não vai permitir a entrada do aluno na instituição sem a utilização aí dessa máscara. Então, também não vai ser permitida a entrada de alunos com acompanhantes, né, como pais e responsáveis, porque aí o que acontece? Existe um planejamento na escola, né, para que você faça um processo de distanciamento seguro, né? Se nós temos outras pessoas entrando, isso começa então a interferir dentro desse planejamento que foi feito para distanciamento, né? Então, aí vai acabar sendo não permitido esse tipo de ação. Os protocolos, então, como vocês sabem, distanciamento de 1,5 m, com máscara, né? Então, não vai ser permitido permanência de alunos, né, fora do horário de atividades, né, estipulada pela escola. Vamos ter cuidado aí, né, com os cumprimentos, né? Vamos seguir um protocolo aí por enquanto, né? Todo mundo vai estar com saudade, todo mundo vai estar, né, ansioso para se rever aí. Então, a questão de se abraçar, de se beijar, a gente vai, né, evitar esse tipo de coisa. O empréstimo de equipamentos, objetos, né, um emprestando coisa para o outro, um pegando coisa do outro, sabe que ali você tem um vetor de transmissão também. Né. A qualquer tipo de aglomeração, né, sentar de forma aglomerada, qualquer tipo de aglomeração, então, não vai ser possível, né, pessoal? Vamos ter que ter esses cuidados aí, nessa fase aí, para que nós possamos sair disso o mais rápido possível, né? A escola está bem sinalizada, está devidamente sinalizada com relação ao distanciamento, né? E com relação a esse distanciamento de 1,5 m, está assegurado lá que a gente consegue, dentro da colaboração de todos, dentro de seguir, né, essas normas estabelecidas,
mesmo lá nas mesas, na sala de aula, no piso, lá no refeitório lá da cantina, tudo isso está bem sinalizado, está bem montado para que esse distanciamento seja garantido, né? Está sendo feito todo um processo de higienização, né, dos nossos ambientes, lá de todas as áreas comuns lá do colégio. Então, está sendo feita higienização lá frequente, lá, de áreas de uso comum, banheiros, né, local de alimentação, né, mesmo durante os intervalos e mesmo durante o processo todo o turno, né? Então, essa frequência e essa qualidade de higienização está sendo bem rigorosa, está sendo bem feita. Então, uma preocupação muito grande lá com porta, com maçaneta, com locais ali onde você tem maior contato, né? Onde as pessoas fazem maior utilização. Isso está tendo um protocolo bem rígido e de grande frequência e qualidade nessa higienização. E está se mantendo os ambientes lá da escola arejados, né? Então, porta, janela, está se permitindo ali que haja a máxima circulação de ar possível para que não tenha, né, uma concentração ali de partículas em ambientes lá que possam ocasionar algum tipo de transmissibilidade. Bom, tem álcool gel para tudo quanto é lado no colégio, né? Em toda a parede que você olha tem dispenser de álcool gel, álcool em 70%, então podem fazer e abusar do uso, né, desse produto. A questão aí de diretriz, né, de sanitização, ela estabelece para nós, então, que temos que ter a nossa garrafinha de água, né, cada um com a sua garrafa, para você poder encher sua garrafinha lá nos dispensers lá dos bebedouros, porque vai ser proibido, né, beber água diretamente lá no bebedouro, por questões óbvias, né. Elevador, pessoal, ele vai ser permitido no caso de uma necessidade especial, né? Portadores de necessidades especiais e alguma condição também especial para os idosos, né? Porque o objetivo é evitar, né, aquela aglomeração, por razões também óbvias, né? Um ambiente fechado como aquele, então vai ter que ser feito um uso dele de maneira racional, dentro de necessidades, né? E se cada um de nós, né, seja colaborador, seja professor, seja aluno, teve algum sintoma, né, qualquer que seja, não vamos comparecer à escola, vamos procurar, né, atendimento médico imediato, né, e aí não vai para a escola, realmente comunica, né, passa lá a informação direitinho para que não haja qualquer tipo de condição ali de produzir um surto, uma contaminação, né? Então, a qualquer sintoma, independentemente de ter sido ainda comprovado ou não, então, nada de frequentar a escola. Permanece lá no remoto até que melhore. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim. Aqui é manjado para vocês, né, a avaliação do aluno. Então, são 4, né, instrumentos de avaliação, como vocês já conhecem. Um é PBI, né, que pelo menos se for igual ao ano passado, né, nos primeiros 3 bimestres, né, foi utilizada a nota do positivo ON, né, de atividades que são feitas no positivo ON, e a nota de simulado, que vale 10. Possivelmente no último bimestre é feito mesmo um trabalho interdisciplinar, né, mais focado lá para o PBI, e aí fica sendo uma nota integral relativa a esse trabalho. A nota livre é o critério do professor, né? Tem professor que pega como nota livre participação, frequência, né, assiduidade, o cumprimento lá de todas as atividades propostas lá pelas plataformas, enfim, aí cada professor adota o seu critério. O meu normalmente é sempre o mesmo, né? Eu utilizo lá os critérios lá de frequência, né? Eu utilizo o critério também de execução de atividades propostas, né? Pode ser lá pelo positivo ON, pode ser, né, algum tipo de atividade que se presuma que o aluno cumpra para poder dar essa nota livre. E as 2 provinhas, né? A provinha, né, avaliação mensal e bimestral, cada uma com valor de 10. Né? Então é feita uma média dessas 4 notas e aí o aluno tem a nota, né, a nota do bimestre a partir disso.
Deixa eu ver quem está aqui no lobby. Isadora deve estar com problema de entrar, está caindo toda hora. Essa internet às vezes dá problema. Tá dando para ouvir muito barulho de construção aí, pessoal? Vocês estão ouvindo aí os quebra-quebra Só ou um não? pouquinho. Cara, estão demolindo a casa do vizinho aqui para construir um condomínio lá, sei lá como construir aqui, do lado de casa. Tem um trator lá e tem umas britadeiras arrebentando tudo aqui. E a minha preocupação é que esse barulho atrapalhe muito. Não está atrapalhando não, tá? Não. Não. Beleza, deixa eu voltar aqui. Slide atual. Tá. Livrinho didático, então, um livro didático aí, como vocês sabem, nós temos as apostilas aí, serão 4 livros didáticos que contêm aí todas as apostilas do bimestre, todas as disciplinas. Vocês vão receber 4 livros ao longo do ano. Guarde-os, conserve-os em bom estado, você pode precisar deles lá no caso do exame final, ou mesmo para acompanhar os conteúdos, estudar para o vestibular, enfim. Né? Preserve aí o material que você vai estar recebendo, porque livros são muito importantes sempre. Aqui vem vocês já manjam disso aqui, né? A questão aí do que não é permitido aí, na utilização aí das camisetas que não sejam uniforme, crocs, chinelo, boné, blusão, mini saia, bermudão, e as festinhas de aglomeração que são feitas aí, que eram muito comuns aí dentro de uma política de distanciamento. Isso não vai ser possível, né? Aqui você já conhece, né? A gente coloca isso mais assim para outras turmas que têm alunos novos, né? Que vieram aí transferidos, mas o grupo aí não sei se tem algum aluno novo. Então, são aí as ações afirmativas, né? Que são feitas no colégio aí, doação de cabelo para confecção de perucas lá para o pessoal, né? Que faz tratamento lá, né, de quimioterápico, lá que acaba perdendo o cabelo, tudo, né? Outubro Rosa, Novembro Azul, enfim, campanhas de prevenção de câncer de mama, de câncer de próstata, né? Ações que são feitas lá de doação em períodos aí de Páscoa, lá para diversas instituições aí de caridade, enfim, a escola tem algumas iniciativas aí que vocês já conhecem que são bem bacanas, né? Aí tem a questão aí da língua inglesa, né? Nós fazemos aí no colégio aí esse exame de proficiência, o Cambridge, né? Que é um documento aí que comprova o seu domínio na língua inglesa falada e escrita, é bastante bacana, né? É um caminho, uma porta aí para o pessoal que está buscando aí a segunda língua, que hoje em dia vocês sabem que é praticamente obrigatória nesse nosso mundo globalizado. Não dá para fugir disso. Você não vai fugir de inglês. Você pode fugir agora, mas lá na frente você vai ter que dominar essa bagaça. Não tem como. Nosso mundo é globalizado e se você não tiver essa segunda língua, pelo menos, né, o inglês, você está em desvantagem competitiva em termos profissionais e pessoais também, né? Tem aí a nossa aluna que vai, né, para os Estados Unidos, testemunha da importância disso que eu estou dizendo aí para vocês. É um caminho também, é uma possibilidade que é oferecida e eu acho que daí tem que abraçar. Tranquilo até aqui, turma? Sim. Bom, deixa eu fechar aqui e eu vou colocar aqui um outro assunto para vocês. A brincadeira está comendo solta, ó. Meu Deus do céu. Dá para ver minha telinha aí, pessoal? Dá. Dá sim. Então, agora eu vou falar um pouquinho a respeito dos conteúdos, né, que nós vamos estudar no terceiro ano do ensino médio. Aqui eu fiz o mesmo para o pessoal do segundo, então eu vou colocar aqui para vocês. Tá? Tudo. Terceiro ano. Ensino médio. Pessoal, no terceiro ano do ensino médio, a nossa proposta é apresentar esses conteúdos que foram, né, projetados dentro da divisão que vocês vieram estudando aí ao longo do primeiro e do segundo ano. Então, no primeiro ano lá no ensino médio, vocês aprenderam o conteúdo lá de química geral, né, as bases ali do que nós temos
da linguagem e do que seriam lá as propriedades essenciais da matéria, né? No segundo ano, no ano passado, vocês estudaram um conteúdo lá de físico-química, né? Que está relacionado aos aspectos quantitativos, né, de fenômenos químicos, onde você tem que dar um tratamento, né, a partir de valores, né, onde você deve calcular, você deve prever, você deve quantificar informações que são extraídas dos fenômenos químicos. Coloquei 63 aqui 63. No terceiro ano do ensino médio, nós vamos estudar aí o que nós chamamos da química orgânica. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Química orgânica. Alguém faz ideia do que representa química orgânica, pessoal? Hã? Quem arrisca aí? É o que estuda os compostos orgânicos, né? A síntese e as Compostos reações. orgânicos. Tem reações envolvidas, né? Tem reações de síntese, sem dúvida. De maneira geral, né, esse nome, né, química orgânica, remete ao organismo, né, ser vivo. Né? Então, com relação ao estudo, poderíamos dizer que seria então um estudo de substâncias que estão relacionadas a seres vivos. Esse nome ficou justamente por causa dessa situação, né? Lá atrás, lá nos primórdios, lá dos estudos que eram feitos da química, que começaram a moldar, né, essa área, eles perceberam que existiam substâncias químicas, né, que só apareciam, só eram extraídas, isoladas de seres vivos. Eram substâncias que não apareciam no mundo mineral, por exemplo, não apareciam lá na natureza onde você tem rocha, onde você tem os líquidos, os gases, as substâncias presentes no mundo mineral, né, as substâncias que você conseguia extrair de organismos, né, proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos, nada disso aparecia no mundo mineral. Então eles imaginavam que esse tipo de substância só poderia ser produzida, sintetizada, por seres vivos, por organismos. É o que era chamado de teoria vital, né? Essa teoria vital de Berzelius, né, que achava que essas substâncias complexas, elas só poderiam ser produzidas a partir de organismos, de seres vivos, né? Isso foi derrubado depois a partir de alguns outros estudos, algumas outras pesquisas, e a definição que nós temos hoje, moderna para a química orgânica, é a química que estuda os compostos de carbono. Então, toda substância, vamos dizer assim, orgânica, que faz parte do estudo da química orgânica, são substâncias que têm a presença do carbono, compostos de carbono. Então está aí. Tudo que nós vamos estudar aqui nesse ano, né, nesse terceiro ano do ensino médio, serão compostos de carbono, compostos, né, que têm a presença de estruturas chamadas cadeias carbônicas, né, porque o carbono é um elemento químico que tem peculiaridades, né, ele tem um comportamento muito especial, né? E para entender como isso funciona, o primeiro assunto que nós vamos ter lá ao longo desse ano será a introdução, né? Introdução. Opa, deixa eu escrever direito. Introdução à química orgânica. Introdução à química orgânica, eu vou precisar aqui fazer uma boa revisão com vocês a respeito do próprio carbono, né, e de outros elementos que também fazem parte de moléculas orgânicas. Nós vamos precisar relembrar como é que acontece a ligação covalente,
como é que são as fórmulas estruturais, as fórmulas moleculares, como é que eu construo ligações simples, duplas e triplas com relação à ligação covalente. Vamos precisar relembrar as forças de atração intermoleculares, as forças do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido, ou forças de London, né? Vamos precisar relembrar as forças de atração do tipo dipolo permanente, lembrar as ligações de hidrogênio, também forças de atrações, todas essas forças chamadas também de forças de Van der Waals. Como que as moléculas sofrem, experimentam forças de atração entre si, lembrar também das regras de solubilidade, lembrar de propriedades físicas, né, como ponto de difusão, ponto de ebulição, né, densidade, que são informações que vão ser muito importantes, que nós vamos conseguir prever a partir da estrutura, da fórmula estrutural de determinado composto. E o primeiro, uma vez que nós entendermos como é que funciona, né, o nosso carbono, como é que se formam as cadeias carbônicas, como é que são as ligações entre esses carbonos, como que é a estrutura, o arranjo espacial, né, dessas moléculas. Primeira função orgânica que nós vamos aprender serão hidrocarbonetos. Vai fazer parte dessa introdução aí na nossa química orgânica. Uma vez que eu entendi todas as propriedades do carbono, como que se formam as moléculas que possuem cadeias carbônicas, moléculas orgânicas, né? Como que é a estrutura, como que é a configuração espacial, como que forças de atração podem existir de acordo com essa molécula, nós vamos aprender então a primeira função orgânica, que são os hidrocarbonetos, compostos orgânicos que são formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. Onde estão presentes esses caras, esses hidrocarbonetos? Todos os derivados do petróleo, por exemplo. Petróleo, uma mistura de diversos hidrocarbonetos formados por moléculas de diferentes tamanhos. Então, dentro de derivados do petróleo, por exemplo, você vai pegar gasolina, óleo diesel, querosene, parafina, cera, graxa, piche, gás natural, gás de petróleo, até mesmo lá os produtos, né, que são produzidos aí a partir do petróleo e derivados do petróleo, né, também hidrocarbonetos, né? Alguns plásticos que nós temos aí, alguns materiais que são feitos a partir do petróleo, também são formados aí por hidrocarbonetos. Então vai ser a primeira etapa, a primeira função orgânica que nós vamos aprender. Logo depois, vamos passar um bom tempinho estudando as funções orgânicas. Funções orgânicas. Então, sendo de alguns tipos, né? As primeiras são as funções orgânicas oxigenadas. Então, eu terei aí moléculas orgânicas, moléculas que têm cadeias carbônicas, né, com a presença de quem? Com a presença do oxigênio na estrutura. Então, dentro das funções orgânicas oxigenadas, vamos aprender lá o que é um álcool, por exemplo. Etanol é um álcool, é uma molécula que tem a função orgânica de álcool, porque tem uma hidroxila ligada lá num carbono saturado. O que é uma hidroxila mesmo? É um grupamento que tem um oxigênio e um hidrogênio, OH, né? Então, esse termo que nós usamos de maneira genérica, álcool, né, para se referir ao etanol, ao álcool etílico, na verdade é uma função orgânica ampla. Eu tenho vários tipos de álcoois, não só o etanol, porque eles possuem um grupo funcional que caracteriza uma função orgânica. Dentre as funções orgânicas oxigenadas, então, como eu citei para vocês, nós vamos ter aí os álcoois, vamos ter as cetonas, vamos ter os aldeídos, vamos ter os fenóis, os ácidos carboxílicos, os ésteres, os éteres. E,
uma série de outros, né, compostos, né, sais de ácidos carboxílicos, por exemplo, que nós vamos estudar dentro do grupo de funções orgânicas oxigenadas. Como identificá-las, como prever suas propriedades físicas e químicas, as principais aplicações, onde elas são mais comuns, né, dentro desse conjunto de funções oxigenadas. Terceiro ponto, que nós vamos estudar também, são as funções orgânicas nitrogenadas. Funções orgânicas nitrogenadas. E como o próprio nome diz, são funções orgânicas onde a molécula, né, ela possui na sua cadeia carbônica a presença do nitrogênio. E, dentre essas funções nitrogenadas, por exemplo, algumas que nós vamos estudar serão as aminas. Aminas, você já remete o nome para vitamina, não é isso? Ou para aminoácido, que são compostos aí orgânicos que têm a presença do nitrogênio. Então, dentre essas funções nitrogenadas, temos as aminas, as amidas. Você vai lembrar de uma poliamida, que é um tipo de fibra têxtil, né? Um tipo de fibra que você produz tecidos, né? O nylon, por exemplo, muitos tecidos que você tem que compõem as suas roupas, tem a presença dessa poliamida. O seu cabelo é uma poliamida, né? Tem a presença desse grupo amida. E também os nitrocompostos. Os nitrocompostos vão ter um grupo funcional NO2, né? Esse grupo funcional característico para nitrocomposto. Também vamos ver as principais aplicações desse tipo de composto, né? Com função nitrogenada, onde elas mais aparecem, onde há as maiores aplicações, quais são os principais representantes desse tipo de função orgânica. Beleza, dominamos as funções nitrogenadas, nós vamos estudar o que nós chamamos de isomeria. Isomeria significa o seguinte, são moléculas, né, de substâncias que têm a mesma fórmula molecular, porém uma fórmula estrutural diferente. Então, são substâncias diferentes. Quando eu tenho, por exemplo, uma substância lá que tem uma fórmula C2H6O como fórmula molecular, eu não posso dizer que ela seja obrigatoriamente, por exemplo, o etanol na fórmula estrutural. Ela pode ser um éter, o metoximetano. A fórmula molecular, que diz para nós simplesmente quais são os átomos, os elementos que compõem a molécula e as quantidades que eles aparecem, não é informação suficiente para eu saber que substância é aquela, porque eu preciso ver como que é a estrutura da molécula, como que a molécula foi montada, o esqueleto dela. A forma de montagem, a fórmula estrutural é diferente entre as duas. Isso vai fazer, então, com que eu tenha substâncias diferentes. E esse fenômeno é chamado de isomeria. Essa isomeria pode acontecer de forma constitucional, ou seja, o que muda entre as duas moléculas é a fórmula estrutural, é a estrutura da cadeia carbônica, e há outras situações onde eu tenho a isomeria espacial, a estereoisomeria. Nesse caso, eu tenho nas duas estruturas montagens espaciais diferentes, que vão caracterizar, então, propriedades físicas diferentes e farão com que sejam substâncias diferentes também. É o caso da isomeria geométrica, onde eu tenho a presença de carbonos que fazem dupla ligação entre si, e os seus ligantes, então, possuem posições diferentes, onde eles estão se ligando. E temos a isomeria óptica, que acontece quando eu tenho moléculas que possuem um carbono que é assimétrico, um carbono quiral, um carbono onde os seus 4 ligantes, nas suas ligações simples, é um carbono tetraédrico, são diferentes entre si. Então, eu tenho uma situação onde uma molécula é a imagem do espelho da outra. É como se eu tivesse uma mão direita confrontada com uma mão esquerda.
não são sobreponíveis, não são iguais, uma é a imagem do espelho da outra. As duas formas desse isômero possuem as mesmas propriedades físicas, químicas, mas o que vai diferir é como elas interagem nos sistemas biológicos, né? Seriam as propriedades que elas têm com relação a como é a funcionalidade delas nos seres vivos. Isso vai ser bastante importante quando nós trabalhamos lá com moléculas presentes lá nos organismos, como proteínas, como ácidos nucleicos, como enzimas, né? E uma diversa gama de outras substâncias que apresentam esse fenômeno da isomeria. Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo certo. O ponto que nós vamos estudar esse ano serão as reações orgânicas. Reações orgânicas. Reações orgânicas que vão acontecer entre substâncias orgânicas são reações que têm um mecanismo bem estabelecido, tem uma característica bem estabelecida, bem conhecida, né? Segue um padrão dessas reações. Dentre elas, vamos estudar as reações de adição, quando eu tenho uma molécula que é capaz de receber outros átomos, outros elementos, né? O rompimento de uma dupla ligação para receber novos grupos ligantes. Temos reações de eliminação, a grosso modo seriam reações que são o inverso da reação de adição, né? Então determinada molécula orgânica vai eliminar alguns grupos de átomos, né, para formar uma nova substância. Temos as reações de substituição, muito importantes também, onde eu terei grupos funcionais de determinada substância, né, substituindo outros grupos funcionais de outra molécula, de outro composto orgânico. E as reações de oxirredução. Na orgânica também tem as reações de óxido-redução. E as reações de óxido-redução explicam processos assim como nós verificamos aí no nosso dia a dia. Por que você, quando corta a maçã, lá, se você colocar um pouco de limão nessa maçã, ela demora mais a escurecer. Por que é adicionado a vitamina C ou ácido ascórbico em determinados alimentos para preservá-los ou deixá-los lá também escurecer ou estragar? Você está evitando que aconteça uma oxidação, né? Explica o processo lá da fabricação do vinagre, né? Como que eu produzo vinagre? Eu vou pegar lá partindo do etanol, de um álcool, vou fazer uma oxidação desse álcool para obter o ácido acético, que é o componente do vinagre, e todo o processo que acontece, assim, né, essa oxidorredução, e vários outros tipos de reações de oxidorredução que podem acontecer lá com alcenos, pode acontecer com alcinos, com alcanos, com ácidos carboxílicos, com álcoois, enfim, um ramo aí, uma área das reações orgânicas muito importante, né, que acontece no nosso dia a dia e nos seres vivos, né, nos organismos, está acontecendo o tempo todo. Por fim, vamos estudar bioquímica. É uma introdução, na verdade, à bioquímica, né? Não é a bioquímica aprofundada, que muita gente lá que optar por outras áreas aí no curso universitário vai ter contato maior, mas é uma introdução, uma bioquímica mais voltada assim para a questão aí da nossa alimentação, né? Quais são os principais grupos da bioquímica que fazem parte aí da constituição dos seres vivos, fazem parte dos processos aí do nosso metabolismo, fazem parte do processo de alimentação. Dentre, então, esse estudo aí da bioquímica, ela vai estar mais voltada lá para a gente entender o que são lá os nossos carboidratos, o que são os nossos triacilgliceróis, ou triglicérides, ou glicídios, né? Entender como são as proteínas, como que são os arranjos dessas proteínas, as suas funcionalidades, né? Os esteroides, as ceras, entender também um pouco assim de como é que é a composição lá dos nossos ácidos nucleicos, mas é mais uma introdução aí
e que envolvem também, dentro dessa bioquímica, dentro desses principais grupos, as reações químicas pelas quais eles participam, como que eles se formam, como que eles estão presentes aí, os principais representantes desses grupos aí que são estudados na bioquímica. Tranquilo até aqui, pessoal? Oi, galera. Tranquilo, professor. Deu para ter um panorama geral aí do que nós vamos estar estudando esse ano? Deu para ter uma visão geral aí? Deu sim. Tá vendo? Esse conteúdo de química orgânica, ele é muito cobrado, não vou dizer muito cobrado, mas ele está frequentemente aparecendo nas questões de Enem, dos principais vestibulares, é batata, cara. Das questões de química que você tem lá no Enem, nos vestibulares, você pode colocar aí uma média aí de 30% a 35% das questões de química voltadas aí para química orgânica, né? E existe, então, uma relação também muito grande dessa área da química orgânica com a biologia. Então, muitas questões de vestibular hoje que são interdisciplinares fazem o quê, né? Elas fazem um modelo que envolve lá uma mistura de biologia com química, né? É muito fácil de fazer isso dentro dessa área, desse conteúdo aí da química. Você fazer associações lá com a parte de química orgânica, com a parte de biologia, com a parte de química ambiental ou meio ambiente. Então, isso está aparecendo muito, né? E vai ser possível, então, de vocês fazerem relações importantes aí com esses conteúdos com outras disciplinas que vocês estão estudando. É bem bacana. Galera, para que nós possamos começar a trabalhar com isso aqui no dia 22, eu vou precisar fazer algumas revisões muito importantes a respeito do que nós estudamos lá no primeiro ano do ensino médio, como eu falei para vocês, né? As fórmulas estruturais, as ligações químicas, os compostos, né, moleculares, compostos iônicos, mostrar para vocês como é que é a geometria da molécula, como que é a geometria do carbono, quais são as características especiais do carbono, né? A sua hibridização, como que ele pode sofrer hibridização e assumir diferentes geometrias de acordo com os tipos de ligações que ele faz. Se ele faz ligações covalentes simples, é uma geometria tetraédrica. Se ele tem ligação dupla, é uma geometria trigonal plana. Ligação tripla, é uma geometria linear, os ângulos de ligação. As forças intermoleculares que vão atuar de acordo com a forma espacial, a estrutura dessa molécula, tudo isso vai ser bastante importante de nós estarmos relembrando, né? Reforçando, para dar sequência depois a todo esse conteúdo, porque essa revisão aí vai fazer parte de trazer assuntos que são essenciais para a sequência aí do curso. Tranquilo, moçada? Tranquilo, professor. Turminha, eu vou deixar vocês para o intervalinho para tomar um cafezinho. E aí, às 9h50, todos aí de volta para a próxima aula. Alguma dúvida, alguma curiosidade? Alguém tem alguma pergunta aí? Alguma coisa que queira saber mais, por enquanto? Por enquanto, não. Beleza, então, galera. Moçada, fiquem com Deus, se cuidem. Um abração a todos. E até o nosso próximo encontro. Em breve deve estar saindo já um horário aí mais definido, né? Para que vocês possam se programar melhor. Vamos aguardar aí, porque estão sendo feitos alguns ajustes lá, ajustes com relação às aulas, né? Com relação às turmas. Mas em breve aí vai estar saindo um horário para vocês poderem estar acompanhando aí, né? E se preparando melhor aí para essas aulas, nesse primeiro momento aí que nós estamos nos encontrando. Tudo bem? Beleza, professor. Moçada, abração a todos, se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Até mais. Até, Jota. Tchau. Falou, galera. Tchau, tchau.